Então, pessoal, o vídeo de hoje dessa série de 5 vídeos, a gente vai falar sobre as mecânicas de Marvel Super Hero, a nova coleção de Magic, que já tem um pré-lançamento para essa sexta-feira, dia 19. Então, se você não quer perder nada sobre essa coleção, dá uma considerada em seguir o canal. E se você gostar do vídeo, deixe aquele like ou aquele like de confiança já no início desse vídeo, beleza? Então, bora dar uma olhada nessas novas mecânicas? A primeira mecânica que a gente vai ver nessa coleção chama Power Up e ela tem tudo a ver com super-heróis. Por quê? Porque a ideia dela é dar uma força extra para uma criatura no campo de batalha, como se aquele super-herói estivesse ganhando uma força, estivesse evoluindo, algo do tipo. É uma mecânica já conhecida, que tivemos bem parecido lá com na Arthur Drift, quando você tinha a mecânica de exaustão, só que aqui eles trouxeram o nome de Power Up. Como que ela funciona? Quando você ativa esse Power Up, você vai adicionar marcadores mais um naquela criatura e ativar alguma habilidade extra dependendo daquela criatura. Algumas criaturas vão só ganhar marcador mais um, outras criaturas vão ganhar uma habilidade extra ou vão fazer alguma habilidade extra naquele turno. E aí você tem um custo desse Power Up. Então você tem um custo da carta e o custo de Power Up. Você pode jogar a carta utilizando apenas o custo, como por exemplo o Kang, ele é uma 2 incolores, 2 azul, 4/5. Ou você pode jogar ele pagando já diretamente o seu Power Up. Então você pode ativar ele com 5 incolores, 3 azul, e aí ele vai descer com uma 4/5 voar, com um marcador mais um nele, e você vai poder jogar um turno extra depois daquele terminar aquele turno. Outro detalhe importante, você pode descer ele com o custo normal, que é 2 incolores, 2 azul, e no mesmo turno você vai ativar o Power Up. E aí, para ativar o Power Up nesse mesmo turno, você tem uma redução desse custo de Power Up. Então, por exemplo, aqui no Kang, o Power Up dele é 5 incolores e 3 azul. Se você gastou já 2 incolores e 2 azul, então você vai ter essa redução. Então, o Power Up para ativar no mesmo turno que desce ele, vai ser 3 incolores e uma azul. Você está cortando 2 azul, porque já foi pago, e você está cortando 2 incolores, que já foi pago. Por isso que você pode descer essa carta já pagando o custo de Power Up. Porque se você desce ela pagando o custo de Power Up, é como se você estivesse descendo a carta normal, com 4 de mana, e ativando o Power Up já no mesmo turno. Porque existe essa possibilidade de redução. Então, se você ativa no mesmo turno, você precisa reduzir o custo já pago da carta. Então, tem essas escolhas. Então, às vezes você tem mana suficiente, mas você quer fazer apenas a carta de 4 de mana, você faz. Mas aí você acha que compensa já descer ela como Power Up, então você paga aquele valor total. E aí, por exemplo, você tem uma carta que gera mana quando você desce criaturas, por exemplo. E aí, então, você desce ela com o custo normal, 4 de mana, né? 2 incolores, 2 azul. E daí você gerou mana suficiente para fazer o Power Up. E na hora que você gerar mana suficiente para fazer o Power Up, você precisa reduzir esse custo. Então, aí o Power Up dela, nesse caso, seria 3 incolores e mais uma azul, que vai totalizar as 8 de manas necessárias para cumprir o Power Up total. Beleza? Acho que é bem tranquilo de entender a carta. Dando uma lida, é bem tranquilo de entender a carta. Temos o Teamwork, que é uma habilidade bem interessante. Então, por exemplo, no Teamwork, você meio que vai, como é um conjunto de heróis e eles têm equipes, então a sua equipe, os seus bichos no campo de batalha, vai ajudar você a fazer um efeito extra em alguma mágica ou feitiço. Então, geralmente são mágicas ou feitiço que possuem esse tipo de habilidade. E aí, quando o pessoal te ajuda a fazer aquela mágica e feitiço, você vai ter meio que uma habilidade extra. Então, por exemplo, aqui no Hulk Smash, você pode escolher um, que é destruir a criatura, a não criatura artefato, ou a criatura que você controla dá dano igual ao seu poder na criatura o componente controla. Isso é a habilidade da carta. Então, 2 manas, faço ela, eu posso escolher um dos dois. Mas se eu ativo o Teamwork e aí vem um númerozinho na frente desse Teamwork, aqui por exemplo seria o 4, eu vou virar poderes das minhas criaturas até chegar no número 4. Então, por exemplo, eu vou virar duas criaturas 2/2. Então, 2 de poder, 2 poder, dá 4. E aí eu estou ativando o Teamwork. Ou eu vou virar uma criatura com 4 de poder, ou eu vou virar uma criatura com 3 de poder e outra com 1 de poder. Eu vou fazer várias combinações até atingir o Power 4.
e aí eu ativo o meu Teamwork. Bem tranquilo. Virei 4 de poder, ativo o meu Teamwork daquela carta lá. E daí eu preciso virar aquelas criaturas, né? E você tá tapando aquelas criaturas e daí você tem uma habilidade extra. Tem cartas interessantes com essa Teamwork. Em seguida, a gente tem um plano, que também é muito legal que veio para essa coleção. A ideia do plano é que nos quadrinhos ou desenhos animados que a gente assiste, a gente sempre vê que o vilão ele conta o plano maligno dele para executar alguma coisa, né? Para destruir o mundo, para conquistar o universo, para fazer sei lá o que, para transformar todo mundo em dinossauro. E essas cartas de plano é exatamente isso. Por exemplo, essa carta do Doom, que é um encantamento preto Plan, então ele é um tipo, né? Ele é um encantamento Plan. Toda vez que um vilão que você controla entra, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. E você coloca um plano, um contador de plano nessa carta. Quando o quarto, né? Quinto plano for posto nessa carta, você pode sacrificá-la, né? Você sacrifica esse encantamento e quando você faz, o oponente exila 5 cartas do topo da sua biblioteca, né? Você pode gastar 2 spells daqueles exiladas sem pagar o custo de mana. Então perceba que aqui o plano já está contado. Você vai exilar 5 cartas do topo do seu Grimório e aí eu vou jogar 2 cartas sem pagar o custo de mana delas. Então, o meu oponente, ele já sabe exatamente o que vai acontecer. E aí eu vou adicionando contadores nesse encantamento. E aí quando eu chegar no quinto contador, eu vou sacrificar e fazer exatamente aquilo que eu contei para ele. Então, estou contando o meu plano para o oponente. Essa é a ideia dessa carta. Temos algumas cartas que se beneficiam de você ter planos em jogo, como por exemplo uma carta extremamente forte, que é o Dr. Doom. Então, se você tem um plano em jogo, ela vai se beneficiar com alguma coisa. A próxima mecânica que temos chama Connive. E ela é uma mecânica que está voltando aqui para o Magic, né? E ela diz o seguinte: vou pegar como exemplo o Kang aqui, que é 2 incolores, uma azul e uma preta. Ele diz o seguinte: quando ele ataca, você vai fazer Connives, que é draw uma carta, você vai comprar uma carta, né? E aí você vai descartar uma carta. Se você descartar uma não permanente de terreno, você coloca o marcador mais um nele. Então, se você descartou um terreno, não acontece nada. Se você descartou uma carta que não seja terreno, você coloca o marcador mais um nele. E essa mecânica é muito interessante porque primeiro você vai dar um draw. Então, você atacou com ele, primeiro você vai dar um draw. E aí, se aquele draw for excelente para sua mão, beleza, você descarta alguma outra coisa. Mas às vezes aquele draw não é aquilo que você está esperando, então você descarta aquilo que você está comprando. Então você meio que mantém sua mão. É uma ótima maneira de ficar reciclando a mão e tentando comprar as cartas necessárias para lidar com o campo de batalha, lidar com componente ou aumentar a pressão. Então, é uma mecânica muito, muito interessante. Outra mecânica bem legal que a gente tem aqui, que seria a nossa quinta e última mecânica, seria o modal Double Faced Cards. O que essa mecânica diz? Você tem uma carta de 2 faces. Então, por exemplo, usando a King T'Challa aqui, a gente tem ela desse lado esquerdo e a gente tem ela nessa versão da Black Pantera, né? E aí na primeira versão, ela tem uma incolor, uma branca e uma azul, 3/2 com flash. Toda vez que um oponente dá um draw, o segundo draw, você dá um draw também. E aí, se você pode transformar ela na Black Pantera, e aí ela é uma 3/3 flash com double strike, e aí você previne todo o dano que seria causado nela. E toda vez que ela dá dano a um oponente, você compra uma carta. E aí o que funciona? Então você pode descer ela como King T'Challa, com 3 manas, ou você pode escolher descer ela como Black Panther. Então, pagando 4 incolores, uma azul e uma branca, você pode descer ela como essa segunda posição. E aí você pode fazer a transformação dela de T'Challa para Black Panther no jogo. Às vezes você quer descer ela já no turno 3, porque está compensando descer ela no turno 3, você desce ela no turno 3 e depois lá no seu turno 6 você faz a transformação. Ou se você comprar ela mais para o late game, você pode descer ela direto já no seu custo 6. Ok? Então, são essas algumas mecânicas que a gente tem aqui nessa coleção, são as principais mecânicas que a gente tem nessa coleção. É bem facinho de entender essas mecânicas, dando uma lida nas cartas vocês vão entender bem. E espero que tenham entendido muito bem esse vídeo e muito bem como que as mecânicas funcionam.
Amanhã a gente vai começar a falar sobre as cartas das coleções, as cartas que mais interessam nessa coleção. Então, eu te vejo no nosso próximo vídeo, beleza? Até mais, tchau, tchau!